Jonas, meu amigo, essa semana aprendi sobre santidade, viu, cara? Sobre santidade? E onde você aprendeu sobre isso? Estudando a lição. E aí, galera, tamo junto, hein? Vamos lá para mais um tema aqui, conversando juntos agora sobre leis debatidas de Levítico. Então, vamos pedir para o nosso amigo Jonas para já estar abrindo a nossa Bíblia aqui, para estar lendo primeiro Levítico 19:19. Vai lá. Beleza, aqui ó, tá na mão já. Levítico 19:19 diz assim, ó: guardarás os meus estatutos. Não permitirá que os teus animais se ajuntem com os de espécie diversa no seu campo. No seu campo não semeará semente de duas espécies, nem usará roupa de dois estofos misturados. Então vamos fazer o seguinte, pra gente não ficar só com esse, lê também Êxodo 30:32. Vamos ver se fala um pouco. Vamos ver se dá para complementar, né? Qualquer que compuser óleo igual a este, ou dele puser sobre um estranho, será eliminado do seu povo. Ô Jonas, esse negócio aqui, deu para perceber que esses dois versos, eles estão se falando de coisas que não podem se misturar? Olha, O que essa lei aí tá querendo dizer? interessante, Explica cara. para nós aí que ficou meio estranho. Falar pra você que a lição de terça-feira que foi a que mais deu trabalho pra eu tentar responder pra mim mesmo, né, antes de falar aqui com vocês. Mas no versículo 19, Levítico capítulo 19, no versículo 19, Deus dá 3 ordens. Não misture espécies diferentes no rebanho, não misture espécies diferentes de semente e não misture tecidos diferentes nas suas vestes, né? Isso. E é interessante porque essa é uma das leis que não é uma repetição, elas só aparecem aqui. Elas só aparecem aqui, e aí depois Deuteronômio repete ela. Quem repete, a repetição dessa é em Deuteronômio. Mas ela aparece, se você olhar para trás, não tem. Ela Não é tem a mais. primeira vez que ela aparece. Ela não é uma repetição, ela é nova aqui, e ela não aparece em momento nenhum. Ela aparece em Levítico 19, ela é repetida em Deuteronômio, e até a lição fala aqui, ó, capítulo 22, lá, de 9 a 11, e depois não aparece mais, não se fala mais sobre isso. E eu fiquei, caramba, não tem E agora? uma resposta para isso, né? E aí assim, né, o que essa lei quer dizer? Aí eu fui pesquisar um pouquinho, aqui trata de ciência também, mas não é de química, é de biologia. Uma coisa bem interessante que eu descobri. Compartilha. Aí o que eu fiz, né? Eu tenho várias Bíblias, não é uma coleção ainda, mas eu tenho várias Bíblias de diversas traduções, então quando eu travo numa tradução eu vou para outra, eu vou para outra, eu vou para outra, até eu tentar achar uma resposta no contexto. legal. E em algumas traduções, a relação de misturar os rebanhos, em algumas traduções aparece assim, ó: não cruzar animais diferentes. Então, na verdade, Levítico 19 não está dizendo para você deixar, sei lá, um boi e um cabrito no mesmo pasto. Não é disso que ele está falando. É de reproduzir um carneiro e uma cabra, por exemplo, e tentar fazer um híbrido. Deus proíbe a hibridização de animais nesse momento aqui. Então, essa relação de não misturar os animais não é deixar os dois no mesmo lugar. E, de repente, é sim para impedir que eles cruzem entre si. A gente sabe que o cavalo cruza... Pode saber que o cavalo pode cruzar com a zebra e fazer um híbrido entre cavalo e zebra, né? O leão e o tigre podem fazer um híbrido e tal. Sim. Isso é possível. Então, se eu deixar os dois animais no mesmo recinto, a cruza vai ser inevitável. Ele pede para não fazer isso. Quando ele fala de sementes, em outras traduções, isso aparece mais uma vez. Então, não é que não pode plantar, sei lá, a videira e o trigo no mesmo lugar. Não, ele pede para não fazer a mistura entre as sementes. Então, uma semente híbrida. Transgênico. Hoje a gente tem o transgênico, né? A gente tem a transgenia, na área mais da biologia, né? Da biotecnologia. A gente sabe que isso existe, mas ele proibiu aqui, ó, no começo dessa... Verdade. Né, da nação aqui. E a terceira coisa é não misturar os tecidos. Nesse caso, o que a gente entende, e aí eu fui pesquisar um pouquinho na tradição também judaica sobre esse assunto, então não é só coisa da minha cabeça. Então, além das traduções, eu procurei um pouquinho saber das traduções judaicas sobre esse assunto,
E aí eu encontrei essa relação de não cruzar os animais, não misturar as sementes, né, num híbrido. Só em relação à mistura de estofos de tecidos diferentes, não existe uma explicação muito clara. Mas a gente encontra uma questão de falsificação. Certo. E aí por isso que você encontrou essa relação lá no Êxodo, né? Do óleo. Do óleo. Uma falsificação da fé. A gente vai ler lá nesse capítulo de Êxodo que Deus ele dá a receita do óleo de unção, ele dá a receita do incenso e dá a receita de como fazer, né, as vestes dos sacerdotes. E ele fala, não coloque esse óleo sobre a cabeça de ninguém. Não use, se você continuar lendo lá, não use esse incenso para nenhum outro fim. Nem outro fim, só no altar de aquilo. incenso. E quando eu falar de misturar roupas aqui, tecidos diferentes, a gente olha nas vestes sacerdotais, são vários tecidos diferentes. Então não imita o meu sacerdote. Não imite a minha religião, porque o contato que eu tenho com o meu povo é único. Então não misture as coisas, não leve como uma falsificação para outros lugares. O que a gente vive hoje? Ixi. Poxa vida, isso parece que é uma lei meio cerimonial, né? Aham. E realmente é cerimonial. Só que eu não vejo que é uma lei que não vale mais. Porque hoje nós somos da Igreja Adventista do Sétimo Dia, temos as nossas doutrinas, nossa lição da escola sabatina, e nós temos muito bem a interpretação nossa, né, da igreja para diversas coisas. Mas quando eu ando pela rua e olho ao nosso redor aqui, eu vejo a falsificação da fé em vários lugares. Não é Né? difícil de encontrar, né? Eles não Difícil. falsificam mais as vestes, Porque não tem mais o santuário, né? Mas pra eles- falsificar. mas eles falsificam a relação entre Deus e o homem. Aí, Cara, eu já vi tá no vendo YouTube. como o jogo mudou? Eu já vi aqui no YouTube, né? Tá passando no YouTube, né? Aham. Aqui no YouTube, eu vi uma vez, eu tava pesquisando um outro assunto, mas eu fiquei curioso. E eu cliquei no vídeo de uma igreja, eu nem lembro o nome da igreja, mas era uma igreja que eu não sei qual que é. E a pessoa fez ali, forjou a transformação da água em vinho ali, né? Fez uma mágica. Ô, louco, E hein? aí todo mundo ficou maravilhado lá e tal. Eu falei, meu Deus, o que é isso? Assim, né? Chique, né? Pô. Isso não é uma falsificação da fé? Isso não é feito para enganar? Caramba, E é hein, justamente nisso que se trata essa lei. Então, primeira é não criar animais híbridos que não vão servir para nada, porque a ordem de Deus é crescer e multiplicar, e a gente sabe em biologia que o animal híbrido é estéril, mano. não serve para nada. E os animais do povo eram animais que serviam para o santuário. Então, a oferta tinha que ser um animal cordeiro limpo, sem mancha, perfeito, né? Então, como que você vai oferecer um híbrido como sacrifício? Impossível, não dá. A semente, porque a oferta das primícias era a primeira colheita. Como que eu vou oferecer uma semente, um fruto misturado, que não é nenhuma coisa nem outra, que não tem finalidade nenhuma também para Deus? Não vou. Sim. Então, eu não quero coisa misturada. Então, não mistura no seu rebanho, não mistura as suas sementes, porque parte disso é meu. Tá eu vendo dízimo. só como tudo? Eu dízimo, não é? Aham. Parte disso é meu, e eu não quero essas aberrações aqui, não. E outra coisa, não venha falsificar a minha religião, a minha fé. Então, meu sacerdote é meu, ele tem a minha imagem. Então, não misture roupa, não tente enganar ninguém, não. Essa é a ideia desse mandamento aí. Bacana, hein, gente? Olha só que interessante. Quanto tempo? A gente vai fazer de cortar. forma bem rápida aqui. A última pergunta. Os meninos falaram que... Tá bom. Ó, a questão da tatuagem. Por que o Antigo Testamento proíbe o uso de tatuagem? Esse daqui eu não queria pular essa pergunta. Não dá, né? Não dá. Então, assim, quando a gente lê ali em Levíticos 19, por volta do versículo 28, a gente encontra essa proibição e ela está envolvida ali num contexto, né? E o contexto a gente entende ali um contexto que é a adoração. Então ela fala assim, ó, não ferirás o seu corpo por conta dos mortos, nem faça nenhuma marca no seu corpo, né? Isso. Quando a gente olha ali, é um contexto de ocultismo, lá, o espiritualismo que a gente falou, né? Isso aí. Então, fazer uma marca, fazer uma tatuagem. Algumas traduções trazem a palavra tatuagem mesmo na Bíblia, outras carregam a palavra marca. A minha é marca aqui. Eu tô com a versão Almeida revisada. Marca, algumas são, acho que é nova versão internacional, acho que é tatuagem. E a relação é essa. Só que essa relação era a relação da época, né? Da época. A época era assim. Ninguém fazia uma tatuagem porque achava bonito. Hoje é mais ou menos isso, né? É. Eu gosto de animais, então eu vou tatuar um cachorrinho, um gatinho aqui no braço.
Ah, eu me formei em veterinária, eu faço uma tatuagem da veterinária. Ah, eu gosto do Corinthians, eu faço uma tatuagem do Corinthians. Não existia isso, esse contexto de tatuagem na época. Sim. A única forma que as pessoas faziam marcas no seu corpo era para homenagear os mortos ou para os seus deuses. Então faziam marcas no corpo. Né? E até hoje existem algumas religiões, algumas Fazem isso, que né? fazem marcas, né? Não necessariamente desenhos, mas fazem marcas. Sim. E esse era o contexto da época. E eu lembro de uma lição que vocês gravaram com o Thiago, que ele fala de princípios, né? E Deus gosta de... Ele criou o ser pensante, ele gosta que a gente pense, né? Isso. Então ele fala, ó, esse é o princípio. Não faça marcas no seu corpo. Não precisa, eu não quero. Primeiro que é o meu templo, né? Eu quero habitar em você. Então eu não quero marca nenhuma. Nessa época, era para agradar os deuses e os mortos. Então entra de novo a questão do misturar, que a gente conversou agora Né? há pouco. E agora a gente faz a tatuagem, a gente faz as marcas do nosso corpo para agradar quem? Nós mesmos. Não é muito louco isso? Tá vendo como mudou a coisa toda? E aí Paulo ele fala que o nosso eu ele tem que sumir, que Deus Deixado cresça de e eu lado. desapareça, eu suma. Né? Então eu não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Então era para agradar e continua sendo para agradar, mas agora a gente agrada o nosso próprio eu. Vou fazer porque eu gosto, porque eu quero, mas Deus ele mostra pra gente, eu não quero marcas no seu corpo. O seu corpo é igual a ovelha que tinha que ser sem defeito, eu quero vocês não faça alterações. Bonitinha no que seu nem a corpo. Zuzu. Aí, né? Bacana. Então, mais ou menos assim. Então é isso aí, minha gente. Corri aqui pra falar ainda do assunto, hein? Deu É tempo. nóis.